Boa noite. Hoje são 13 de agosto, 20 horas e 39 minutos. Estamos abordando os alunos da turma D06NA, Gestão da Produção. Estamos trabalhando lá um pedaço de pedra e transformava numa ferramenta, né? Numa faca, numa coisa pontiaguda, enfim. Tá? Então, depois nós tivemos os artesãos, os mestres, e o que transformou da água para o vinho foi a Revolução Industrial, com o advento da máquina a vapor, correto? Com isso, aumentou a produção, melhorou a qualidade dos produtos, surgiram, então, as padronizações. Então, nós estamos falando agora da engenharia industrial, né? E na engenharia industrial, nós temos conceitos novos. Quem é que pode ler para a gente, por favor? Por gentileza. Eu posso ler, professor. Então leia, por favor. Só levante um pouquinho, porque aí na última não dá para ver aqui na primeira linha. Tá, por favor, Ok. obrigado. Linha de montagem, posto de trabalho, técnicas motivacionais, sindicatos, estoques intermediários, monotonia do trabalho, arranjo físico, balanceamento de linha, produtos em processo, manutenção preventiva, controle estatístico da qualidade, fluxograma dos processos, entre outros. Ok, muito obrigado. Então, nós até vimos na aula passada o Henry Ford, né? Que ele foi o grande gênio da linha de produção, né? Que foi a questão da linha de montagem. Através da linha de montagem, você tem uma padronização, você tem um aumento da produção e, consequentemente, você tem uma diminuição nos custos, ok? Então, a linha de montagem, ele é um elemento que surgiu dessa engenharia industrial. Nós temos, então, o conceito de posto de trabalho. Com o surgimento das fábricas, indústrias, surgiram os postos de trabalho. E, com isso, uma preocupação maior em relação às técnicas motivacionais, porque lá embaixo ele tem um elemento chamado monotonia do trabalho, né? Como o trabalho é repetitivo, o funcionário, o empregado faz sempre as mesmas coisas, os mesmos movimentos, então surgiram necessidade de técnicas que possam ser motivacionais. Surgiram, então, os sindicatos, né? Que é a união dos trabalhadores pelo bem comum, afinal de contas, havia uma exploração muito grande, né, por parte dos industriais, né, porque tinha muita gente no mercado e, com isso, uma mão de obra bem barata. Tá? Então, surgiram, então, os sindicatos de pessoas que se uniam em prol de um bem comum. Né? Nós temos os estoques intermediários, aqueles estoques, porque, assim, a partir do momento que você tem um aumento de produção muito grande, então, alguns estoques, eles acabam ficando, digamos, parado, né? Não é como antigamente, quando nós tínhamos a chamada era das vendas, né? Ou não, a era da produção, tudo que você produzia, né, você vendia, né? Nessa fase aqui, que é uma fase industrial, tinha muito isso, mas também surgiram alguns estoques que ficavam parados, né, na empresa, tá? O arranjo físico, nós vamos ver logo mais lá na frente, geralmente no NPC2, a questão do layout, né? Como o layout é bem feito, ele ajuda na eficiência, na rapidez, na produtividade de uma fábrica. Balanceamento de linha, né? A gente sabe que numa linha de montagem, né, o que vai determinar a eficiência e eficácia é a máquina mais lenta, certo? A máquina mais lenta é que vai dar o ritmo de toda a produção. Então, tem que ter um balanceamento, né, na linha. Produtos em processo, manutenção preventiva, né? Surge, então,
as primeiras preocupações em relação à manutenção preventiva. Controle estatístico da qualidade, começaram a surgir, então, a mensuração, né, dos resultados, proporcionando, né, o que a gente chama de avaliação de desempenho. O que é avaliação de desempenho? É você comparar, né, os indicadores, se estão crescendo, e o fluxograma do processo, entre outros. Vocês vão ver no NPC2 como é que se monta um fluxograma. Vocês vão aprender e vocês vão ver que é um negócio bem interessante, bem prático, e que através do fluxograma você consegue ter uma visualização maior da linha de produção. Uma coisa é descrever uma produção, outra coisa é vocês montarem um fluxograma. Ok? Beleza? Eu até acho que a gente poderia, no NPC2, fazer um trabalho prático, né, de vocês visitarem, sei lá, uma fábrica, uma indústria, e montarem um fluxograma. Se, estou falando se, no NPC2, nós tivermos uma situação melhor, sei lá, de vacinação e diminuição de casos de Covid, de mortes, e nós tivermos uma situação melhor, a gente pode até, sei lá, pensar num trabalho prático, né? Porque é legal, né? Fazer um trabalho prático. Uma coisa é você aprender a fazer um fluxograma na teoria, outra coisa é fazer o fluxograma na prática. Eu vou amadurecer essa ideia, que eu acho que é interessante ter uma pegada prática também, né? Não só teoria ou só cálculo, mas vocês fazerem um trabalho prático e aprenderem a montarem um fluxograma. Acho que é interessante, eu vou amadurecer essa ideia, tá? Então, nós temos um outro aqui, a Fábrica do Futuro, né? Quem é que pode ler, por favor, esse primeiro quadro, por gentileza? A organização da produção será focada na alta produtividade, não se admitindo atividades que não agreguem valor, eliminando-se a filosofia de fazer certo desde a primeira vez será levada a extremos, não se admitindo os refugos e retrabalhos. Ok, obrigado, Márcio. Então, uma concepção da fábrica do futuro é a questão da alta produtividade. E a alta produtividade significa a empresa trabalhar com desperdício zero, né? É trabalhar aqui, é fazer certo desde a primeira vez, eliminando os defeitos, eliminando os retrabalhos, ok? Quem ficou muito conhecido com essa padronização, com essa qualidade, foram as empresas japonesas, né? E por incrível que pareça, quem foi que ensinou os japoneses a trabalhar com qualidade foram os americanos, né? Foi o professor Edward Deming e o Juran, que foram no Japão fazer um trabalho, e eles que ensinaram os japoneses a importância da qualidade, da produtividade. Isso foi muito interessante. Os produtos japoneses, no início, eram bastante ruins, né? Eles tinham uma imagem de que a qualidade era muito ruim, os produtos japoneses, né? Quando vinha com selo Made in Japan, era sinônimo de produto de baixa qualidade. E aí os japoneses começaram a mudar. Hoje, os produtos japoneses têm um padrão de qualidade muito bom, correto? Tá? Então, isso foi um resultado de um trabalho muito exaustivo, né, das fábricas japonesas que implantaram 5S, Just in Time. A gente vai ver todos esses diagrama de Chicago, a gente vai ver todos esses elementos, tá? Segundo quadro, quem pode ler, por favor? Projeto dos produtos e processos. Os projetos dos produtos serão desenvolvidos juntamente aos processos onde serão fabricados. Tá, então, o que eles perceberam, né? Que a qualidade do produto está intimamente ligado à qualidade do processo.
Tá? Então, se você tem um processo bem eficiente, né, através de máquinas, equipamentos, insumos, lá na ponta, os produtos vão sair com qualidade. Então, é, é uma coisa assim que é uma coisa que está dentro da administração, né? O pessoal até fala, né, de 3 Ps. Não sei se vocês já ouviram falar dos 3 Ps. Não é aquele do marketing, não, tá? É um outro conceito. Quais são os 3 Ps? É produto, processo e pessoas. Então, você tem que ter pessoas qualificadas, pessoas, para que eles possam ter processos bem feitos e possam resultar em produtos de alta qualidade, ok? São 3 Ps. Eu acho até interessante, eu vou até anotar esses 3 Ps aqui, porque é uma ótima pergunta para cobrar na prova. Deixa eu colocar aqui, só um minutinho. Anota aí, tá? 3 Ps. Deixa eu pegar um caderno aqui. Vou fazer uma observação para colocar como uma questão de prova. 3 Ps. Quais são os 3 Ps, então? Produto, Produto, processo, pessoas. Produto, processo e pessoas. Ok? Se cair na prova, já sabe, né? Produto, pessoas e processos. Ok? Muito bem. Vamos falar sobre layout. Alguém pode ler para a gente sobre o layout? Posso ler, professor? Ah, por favor, por favor. Layout, o elemento determinante da fábrica do futuro. As grandes fábricas hoje existentes serão divididas em várias pequenas unidades dentro da planta original, devidamente focadas e organizadas em células de produção, com elevado grau de automação. Isso, obrigado, obrigado. Há uns anos atrás, eu não sei se vocês lembram, eu já contei, eu tinha uma loja de tênis. Vocês lembram que eu falei para vocês? Eu tinha uma loja sim, de tênis, Sim, né? lá no sim, Iguatemi. professor. Lá no Iguatemi. E eu trabalhava muito com os representantes, né? E um dos representantes que eu trabalhei muito, pelo menos no início, foi da Azaleia, tá? A Azaleia, naquele tempo, era a maior marca de calçados nacionais do Brasil. Eu nem sei como é que está a Azaleia. Como é que está a Azaleia? Hein? Ainda existe a Professor, Azaleia? eu acho que não existe mais. Não existe mais a Azaleia? Eu acho que não. Na Pelo época, menos a não sei. Azaleia era a dona da Olímpicos. Olímpicos. Ainda existe esse tênis, Olímpicos? Ainda existe Existe. Olímpicos? Olímpicos, sim. O Tá, pois LK. é. A Azaleia era a maior fabricante de calçados. E aí o representante da Azaleia me disse, acho que é Alexei o nome dele, Alexei, ele me falou que as fábricas da Azaleia ficavam lá no sul, certo? No Rio Grande do Sul. Tem muita fábrica de calçados em Rio Grande do Sul, tá? E aí, o que eles fizeram? Eles migraram algumas dessas fábricas para o Nordeste, especialmente lá no Ceará, região de Fortaleza. Por quê? Porque o Ceará deu muito incentivo fiscal para as fábricas, tá? Então, ele estava me falando que a Azaleia, naquele tempo, desenvolveu uma linha de produção que é como a Bruna acabou de ler agora, é como se fosse organizadas em células, certo? Então, quando você está no grupo de pessoas de células, você desenvolve um relacionamento humano maior, porque você acaba interagindo com outras pessoas, tá? E quando uma pessoa enjoa de fazer uma coisa, ele troca, bora trocar, estou enjoado de fazer esse negócio aqui, bora, entendeu? Então, isso é uma coisa assim muito interessante. Inclusive, as fábricas de confecção lá em Fortaleza, tem muita gente assim, entendeu? Tem muitas fábricas que
que cortam os tecidos, tá? E eles contratam as costureiras para costurarem as camisas, as calças, as blusas, enfim. Tá? Então, o processo bastante interessante, tá? Então, esse aqui é um Professor, elemento... Oi, diga. a Azaleia ainda existe, sim, ela só não tem loja própria, pelo que eu Ah, vi. mas existe, né? Existe. Mas eu acho que a Zaleia trabalha mais com linha popular agora, né? Tenho impressão. Eu vi, na verdade, aquele sapato mais sofisticado para pessoas que têm algum problema aquelas sandálias mais próprias para quem tem algum problema de coluna, algo assim. Pelo que Ah, eu fiz entendi. uma É que faz pesquisa tanto aqui no tempo. Google. Pois é, faz Por isso tanto que a gente tempo que não eu não. vê. É, ok? Muito bem, então, bora continuar, né? Quem pode ler esse outro quadro aqui, por favor? Eu leio, professor. Ah, então leia, por favor. Comunicação visual estará cada vez mais presente nas fábricas e escritórios. As informações sobre produção, produtividade, objetivos atingidos e a atingir, porcentagem de refugos e etc., estarão dispostas em quadros espalhados por todas as instalações, para serem lidos, analisados e criticados por todos os colaboradores. Ok. Obrigado. Então, a comunicação visual, né, as fábricas do futuro já tem muito isso. Eu não sei se vocês tiveram a oportunidade de visitar alguma fábrica, né, o problema é que a gente está numa pandemia, mas no passado eu já levei uma turma para a gente visitar, nós visitamos a Tramontina. E lá na Tramontina, eles trabalham com muitos quadros. Eles colocam as metas, missão, visão, eles colocam o resultado da produção. Na verdade, é copiado de uma técnica japonesa chamada Kanban. Tá? O que é Kanban? Kanban são painéis. Tá? Então, as fábricas modernas, elas apresentam esses números, né? Para que todos possam visualizar. Beleza? Para continuar, vamos lá, próximo slide. Ok, vamos lá. Pulei. Quem pode ler aqui, por favor, o quadro da esquerda? Postos de trabalho. Será projetado considerando-se os conceitos de ergonomia, visando ao conforto, bem-estar e segurança dos colaboradores. O ambiente de trabalho, além de extremamente limpo, contará com floreiras, jardim, como verdadeiras salas de estar, com poltronas, cafezinho, jornais do dia, revista e etc. Ok, obrigado. Então, o posto de trabalho das empresas modernas, ele trabalha o conceito de ergonomia. O que é ergonomia? Qual é o conceito de ergonomia? Você já ouviu essa expressão antes, ergonomia? Alguém já ouviu essa Sim, expressão? Hã? sim, professor. Ele está relacionado à tua postura, ao bem-estar do corpo, né? Eu vou achar a palavra, calma. Não, mas é isso mesmo, Catarine. A ergonomia é a disposição dos móveis, das cadeiras, a fim de que possa proporcionar ao empregado o maior conforto possível. Ok? Por quê? Porque se ele fica em uma posição muito em pé ou muito cansativo, desculpa, isso vai prejudicar a produtividade dele, tá? Então, não sei se vocês viram já uma fotografia de como é dentro do Google. Vocês já chegaram a ver ou não? Tem até um filme que fala sobre os estagiários do Google. Vocês chegaram a ver esse filme ou não? É um filme Eu de não. comédia. Não. Mas assim, como é que é dentro do Google, né? Dentro do Google é um ambiente extremamente informal, né? Inclusive, eles têm lá uma regra de que você tem, acho que 2 horas por dia para você fazer o que você quiser.
Se quiser brincar, brinca. Se quiser jogar, joga. Então, lá dentro do Google tem videogame, tem cafezinho, a lanchonete é tudo grátis, tá? Então, é tudo para proporcionar um bem-estar aos funcionários, colaboradores do Google, né? Inclusive, tem até alguns produtos que surgiram por conta do que eles chamam de ócio criativo, né? O cara fica sem fazer nada, mas, na verdade, o cara está desenvolvendo a criatividade e surgem novos produtos, ok? Então, tem essa filosofia, né, de uma empresa, geralmente essas startups, que eles não tem ponto, entendeu? Não é um negócio bem, bem diferente, né? Não tem ponto, não tem. É um negócio assim que é para desenvolver a iniciativa do colaborador, desenvolver a criatividade. Então, cara, eu acho que é o sonho de muita gente que é nerd, né? Que é poder trabalhar nessas empresas. Você tem até um livro famoso chamado Os Quatro. Já ouviu falar desse livro? The Four. Já tem em português já. Alguém já ouviu Não. falar? Ainda Não, não. professor, eu não. Quais são os quatro gigantes? Quais são os quatro gigantes? Microsoft, Google, Ah, Google, Apple. Falta uma. Não sei o que é. Walmart. não, é o Amazon. 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 Então, deixa eu ver se eu acerto. A Amazon, Google, Facebook. Qual outro que está faltando que vocês falaram? Aí eu falei Microsoft e falei Apple. A Apple. Não, eu acho que é Apple. Eu acho que A é Apple. Eu acho, Microsoft ó, não entra. os quatro são Amazon, que eu tenho certeza, Amazon, Facebook, Google e o quarto que eu não estou lembrado. Mas é um livro interessante também, quem puder, ok? Eu indiquei um livro na aula de vocês, chamado Empatia Assertiva. Vocês lembram disso ou não? Sim. O senhor Esse livro é passou muito por PDF. bom. Eu mandei até em PDF. Foi, Ela eu li. trabalhou. Você chegou a ler? Eu Você gostou, cheguei. Márcio? Gostei. Cara, é muito bom. Ela trabalhou no Google, trabalhou depois no YouTube e depois trabalhou na Apple. Só isso. Legal, né? Muito show. Apenas. Professor, Entre somente. as maiores e melhores. Diga, Bruna, você quer falar alguma coisa? Quero, vou tentar ser breve. Impossível, né? Eu fui a trabalho fazer uma visita lá na Natura, ali na estrada de Mosqueiro. Aí, nós estávamos fazendo um trabalho lá na época eu era vendedora de curso de inglês. E aí a escola conseguiu uma semana lá, ficou uma semana lá, levamos o stand, estava tendo era uma semana de alguma coisa lá e tinha outras empresas também, além da que eu estava trabalhando. E quando a gente chegou lá, na época a empresa tem um padrão da gente, tínhamos que usar roupa social, salto e tudo mais e tal. E só da gente chegar lá, a estrutura da fábrica já impressiona, assim, né? Aí, como a gente estava de salto, aí um rapaz que trabalha lá, eu não lembro o setor dele, eu sei que ele é um dos fiscais lá. Aí ele me chamou, disse que a gente não poderia ficar de salto lá, e encaminhou a gente para o departamento. Eu não sei qual é o departamento, mas ele encaminhou para um departamento lá e nos deram botas. Só que a gente estava com sapatilha na bolsa, aí a gente pediu para usar as nossas sapatilhas, porque a gente estava toda de roupa social. E aí eles, não, tudo bem, sapatilha é ok, mas não pode usar salto dentro da fábrica, ninguém, por uma questão de segurança, é uma norma deles. E aí, nessa semana, a gente pôde conhecer a fábrica e também de todos os setores. E aí tem um restaurante de lá, o senhor falou agora sobre a comida, aí eles servem o café da manhã, aí tem o lanche das 10, o almoço, o lanche da tarde, tem o jantar,
e tem a ceia, que eles falam. Tipo, quase sempre tem comida lá, e é bem farto também. Fora que é todo um ambiente assim, bem bonito, então tem a empresa, tem o plano de carreira, e eu fiquei assim, muito impressionada, assim, na hora já dá até vontade de botar o teu currículo, por favor, me entrega aqui. Porque, infelizmente, eu falo isso por experiência própria. Nós estamos trabalhando em empresas, não falo isso de atualmente, tá, gente? Eu gosto muito do meu atual emprego. Mas eu já passei por muitas empresas e também tenho muitos colegas, e acredito que também pessoas da sala já passaram por empresas e empresas com experiência ruim, por não ter boas condições, um clima organizacional bem ruim também. E, nossa, em muitos momentos, assim, eu já me vi numa empresa onde, no domingo, quando ficava de noite, eu já começava, assim, a sofrer, porque de saber que no outro dia eu tinha que estar ali naquele lugar. E é muito bom a gente encontrar, assim, parece uma utopia a gente encontrar empresas, organizações que se preocupam com coisas que parecem besteira, mas que fazem toda a diferença no cotidiano, no dia a dia do colaborador, e faz com que o colaborador trabalhe melhor e dê, claro, mais resultados para a empresa. Enfim, coisas boas vão gerar coisas boas, né? E foi muito legal. E eu tenho um primo que ele trabalha lá atualmente na Natura, e ele vai de domingo, e ele está sempre postando, e ele sempre está trabalhando, assim, para ele não tem dia, não tem hora, porque ele sempre está motivado para trabalhar, porque a empresa gera para ele esse sentimento, né? Então, é muito legal a gente ver empresas assim. É verdade, é verdade. Olha, Bruna, parabéns aí pelo depoimento. Então, é claro que se você tem um funcionário que está satisfeito, ele se sente valorizado no ambiente, ele se sente respeitado como pessoa, ele tem a liberdade de dar a opinião dele, enfim, é claro que ele se sente muito mais, digamos, motivado a fazer o seu melhor, ok? Então, infelizmente, são poucas empresas que têm essa mentalidade, né? Geralmente uma multinacional é que pensa mais, né? Como você viu lá na Natura, né? Ok, obrigado aí pela participação. Quem pode ler esse De nada, pessoal. segundo? Ok, obrigado. Quem pode ler esse segundo? Posso ler, professor? Colaborador virtual. Posso? Por favor. Colaborador virtual, parcela considerável dos trabalhos da empresa será executada por este que exercerá suas atividades em casa ou outro local. Ok, obrigado. Isso já é uma realidade, né? Eu acho que a pandemia, ela veio otimizar e ela veio fortalecer ainda mais isso. Eu tiro por mim, por nós professores, ok? Os professores universitários tiveram que se adaptar de uma forma muito rápida, e vocês também, né? Os alunos também tiveram que se adaptar a ter as aulas no formato de acesso remoto. A nossa aula é um exemplo disso. Eu estou aqui em casa, no conforto da minha casa, e você está no conforto da sua casa, né? E nós estamos interagindo, conversando, trocando ideias, tá? E muitas empresas descobriram o seguinte, que mesmo que volte na normalidade, eles pretendem continuar, por quê? Porque eles perceberam que a produtividade não diminuiu, muito pelo contrário, né? E em alguns casos, a produtividade aumentou, né? Então, imagina, um funcionário que tinha que pegar um ônibus, pegar um metrô, perder 1 hora, 2 horas até ir no escritório, ele não precisa mais disso. Ele não precisa mais, ele trabalha em casa, é o famoso home office, né? Então, isso é bem legal, Professor? né? Oi. E, assim, a forma que a Fibra achou para que isso acontecesse, de uma forma que não perdesse a qualidade do serviço de vocês e a qualidade do nosso aprendizado, é essa aula online. Não é aquela aula gravada onde o aluno fique à vontade para, entendeu? Não, a gente interage.
A gente tem as dúvidas, a gente pergunta. E melhor ainda, que a gente tem aula gravada, houve uma dúvida, a gente volta lá e, né, na próxima aula a gente pode perguntar. Isso é muito legal. Muitas É faculdades aí legal. que trabalham com negócio de online, eles trabalham com aula gravada. Aí É, né? a dúvida surge, tu não tem alguém para tirar, Entendi. né? Legal, beleza. Bom, Obrigado, Thaís, pela colaboração. Bora continuar então, né? Ok? Então nós temos aqui, nós temos aqui compromisso com o meio ambiente. Quem pode ler, por favor? Posso ler, professor? Então leia, por favor. Compromisso com o meio ambiente. A fábrica do futuro será ecologicamente correta, isto é, não poluidora. Todas serão certificadas nos termos da ISO É 14000 isso. ou normas correspondentes. A preocupação em trabalhar com matérias recicláveis estará presente em todas elas. Ok, obrigado. Então, esse aqui é um conceito que já é uma realidade na Europa, já é uma realidade no Japão. Vocês viram que todas as medalhas olímpicas foram feitas de material reciclado? Vocês viram essa reportagem? Chegaram a ver ou eu não? vi. Eu vi. Sim. 2 anos antes das Olimpíadas, o governo japonês, o Comitê Olímpico Japonês, ele pediu que os japoneses fizessem doações de objetos que não usavam mais, né? Então, eles doaram, sei lá, celular, notebook, computador, não sei o quê, rádio, sei lá, doaram. E aí, os japoneses, eles extraíram ouro, prata e bronze. Então, todas as medalhas olímpicas são feitas de material reciclado, né? E ficou muito bonito, né? Então, as empresas hoje estão muito preocupadas com a questão da ecologia, né? A Olimpíada lá em Paris, tá? Ela vai ser nessa pegada. Eles vão usar vários locais turísticos e vão fazer de tal forma que vão respeitar o meio ambiente. Pô, show de bola, né? Vai ser uma das Olimpíadas mais baratas já feitas, ok? Então, isso é muito legal, E né? eles ainda pretendem despoluir o Rio Sena, né? É um dos objetivos para poder fazer competições. Então, isso é muito show, né? Então, as empresas modernas, elas têm essa preocupação, né? E a Bruna, que trabalha muito com cosméticos, com produtos de beleza, você sabe, Bruna, que tem muitas empresas que já aderiram, né, à questão ecológica, né, de não agressão ao meio ambiente, produtos que não utilizam, que tem alguma coisa de animais, não tem, assim, Bruna? Fala um pouquinho para a gente da sua especialidade aí. Tem, professor. Hoje as empresas, tanto a questão do teste, né, de testar em animal, quanto também as empresas veganas também, as empresas que possuem produtos que sejam veganos, que tenham ingredientes naturais. E o consumidor também, o consumidor final também, ele, acho que com a globalização, internet e tudo mais, como a informação chega mais rápido, também as pessoas procuram estar mais preocupados. Eu procuro conhecer as empresas. Claro que é muito difícil, porque as empresas que fazem testes ou utilizam ingredientes que não são veganos são grandes empresas e estão muito inseridas no mercado hoje. Então, é muito difícil você não consumir pelo menos um produto dessa empresa. Mas a crítica também está sendo muito pesada, a divulgação das empresas também estão muito pesadas. Então, vai chegar um tempo que ou essa empresa, mesmo sendo uma multinacional, decida mudar, ou ela vai ficar obsoleta dentro do mercado. Uhum, é verdade.
Nessa linha de raciocínio, o Brasil ainda está muito atrasado, infelizmente. Muito pelo contrário, a imagem do Brasil lá fora, em relação à preservação do meio ambiente, está péssima, né? Por conta disso, nós até comentamos na aula passada, muitas empresas europeias já estão boicotando produtos brasileiros, porque o Brasil não está respeitando, né, o tratado que eles fizeram no passado de preservação do meio ambiente, papapá, né? Essa semana saiu um relatório mundial mostrando que o aquecimento global vai fazer com que a situação nossa se torne caótica, né? Se continuar nesse ritmo, o mundo vai aquecer 2 graus, 3 graus, e com isso nós vamos ter um desarranjo total, né? Enchentes, secas, inundações, terremotos e outras coisas mais. Então, hoje é uma questão de necessidade, né? Essa preocupação em relação ao meio ambiente, correto? Tá? Então, nós temos que cuidar muito disso. Então, as empresas modernas têm essa preocupação. Eu vi uma reportagem lá no Japão, e eu vi isso também em alguns locais na Europa, que eles estão incentivando as pessoas a venderem a granel. Tá? Então, em vez de você comprar 1 quilo de açúcar, sal, trigo, macarrão, você leva um recipiente seu, né? E você compra a granel, macarrão, etc. Ok? Aqui no Brasil, as sacolas branquinhas, aquela sacola tradicional, já foram proibidas, né? Ok? O supermercado já está usando aquela sacolinha verde, que ela é biodegradável, né? Então, está muito devagar ainda, mas nós temos que ter uma preocupação muito grande com o meio ambiente, correto? Tá? Muito bem. Outra coisa é a gestão do conhecimento. Quem pode ler para a gente, por favor? A fábrica do futuro também será marcada por uma administração em que o conhecimento não será centralizado na figura do chefe de seção, mas compartilhado com todos os colaboradores. Isso, muito bem, obrigado. Então, olha só que interessante, né? Se fala muito nisso, né? Que nós estamos vivenciando a gestão do conhecimento, né? Teve uma época em que o que era a riqueza das pessoas eram as terras, certo? As terras, quem tinha muita terra, as pessoas mais abastadas, ok? Aí depois nós tivemos, saímos da agricultura, fomos para a indústria, a produção, ok? Então, nós estamos passando por várias eras que hoje o capital intelectual, né, o capital humano, a questão do conhecimento é muito valorizado, tá certo? E hoje, mais do que nunca, o conhecimento na era digital. Nós que estamos fazendo administração, nós não podemos ficar longe dessa realidade. Nós temos que estar inseridos, né, na questão do mercado digital e começar a pensar em alternativas de trabalhar o e-commerce, né, oferecer algum serviço online. Nós temos que começar a pensar nisso, tá? Quem estiver pensando só no offline, no tradicional, pode ficar para trás. Tá? De repente, é interessante vocês começarem a estudar, voltar os olhos, porque quando você oferece um produto e você desenvolve alguma forma de trabalhar um infoproduto, né? Você acaba sendo inserido, né? Eu tenho recebido muito, não sei se vocês recebem, mas eu tenho recebido muito, por exemplo, propaganda de curso de inglês, de francês, de alemão, de japonês, de italiano, de latim, de grego. Vocês não recebem propaganda de diversos cursos, né?
como fazer Professor, eu book. recebo, mas é porque eu entro em muito site, tipo, eu vejo muito vídeo, muita aula no YouTube. Aí sabe que a gente não pode pesquisar nada, né? Não pode pesquisar nada, que aí o celular fica minado. Aí o tempo verdade. todo. E no Instagram também, agora mesmo, umas páginas de inglês começaram a me seguir. Eu fui seguir elas, aí já aparecem outras e já começam a seguir. É verdade. Não, o que a Bruna falou é uma grande verdade. Tudo que você pesquisa na internet, ele fica gravado, né? Eu estou querendo comprar uma geladeira. Você clicou numa geladeira, meu amigo, vai receber a semana inteira propaganda de geladeira na sua casa, né? De cursos, o pessoal sabe tudo a nosso respeito, tá? Impressionante, né? Ok? Então, vamos falar um pouquinho sobre a avaliação da produtividade, tá? Então, a produtividade é a relação entre o valor do produto e o serviço produzido e o custo dos insumos para produzi-lo. Então, é aquele conceito do output e input. O output é o resultado, né, que é traduzido em forma de produto ou serviço. E o input é o custo que a empresa teve em relação aos insumos para produzi-lo. Tá? Então, o que é produtividade? É exatamente essa relação entre o que saiu e o que entrou, né? O resultado daquilo que foi produzido e o custo que ele teve. Tá bom? Quem pode ler essa segunda frase, por favor? Um de cada vez, um de cada vez. Quem pode ler? Assim, a produtividade depende essencialmente do output, ou seja, o numerador de fração de input, o dominador. Denominador. Então, Denominador. obrigado. Você pensa numa fração, numa divisão, onde o número de cima é o numerador e o número de baixo é o denominador. O número de cima é o output e o número de baixo é o input. Tudo bem? A gente vai ver esses conceitos quando nós estivermos trabalhando os cálculos. Tá? Ok? Então, quem pode ler essa frase, por favor? O estudo e a avaliação. Pode O ler. estudo e a avaliação da produtividade vem recebendo atenção crescente dos empresários por concordarem que este é o único caminho da sobrevivência da empresa no médio e longo prazo. Tá? Então, existe um consenso entre os empresários que a questão da produtividade, ele é um fator muito importante, né? Nós chamamos de fator crítico de sucesso, ok? Aqui, nessa frase, ele já coloca, ele é mais radical, né? Ele diz que é o único caminho da sobrevivência. E se você parar para analisar, as empresas que são produtivas são empresas competitivas, né? Se você consegue produzir um produto que tenha qualidade e que tenha um custo baixo, né? É o que as pessoas querem, né? Querem produto de qualidade com preço baixo. Então, as empresas que são mais produtivas, elas são empresas mais competitivas, porque elas conseguem oferecer um produto de excelente qualidade com um preço bem competitivo. Tá? Então, a produtividade, ele é muito importante, né? Uma baixa produtividade pode representar o fracasso, a quebradeira de uma empresa, tá? Quem pode ler o segundo parágrafo, lá embaixo, por favor? Entretanto, esta preocupação não surgiu somente agora, pois, desde 1766, quando o economista francês François Quesnay utilizou a palavra produtividade pela primeira vez, ela não saiu mais do vocabulário dos negócios. Então, interessante, né? A palavra produtividade, ela surgiu com esse francês, né? François Quesnay,
1766, caramba, século XVIII, né? Até hoje a gente fala nisso, a questão da produtividade. Então, aqui tem uma figura que reflete tudo isso que a gente está trabalhando, né? Nós temos aqui a empresa, dentro da empresa, nós temos aqui alguns fatores, como mão de obra, o capital, o dinheiro, a energia e outros insumos. Esses inputs, tá? Eles fazem parte do processo na qual ele tem a função de transformação, ok? E essa mão de obra, o capital, a energia, matéria-prima, sofre a transformação e tem os outputs, que é na forma de produtos e serviços, tá? Então, isso é uma constante na linha de produção, tudo bem? Ok? Então, o que é um sistema? Um sistema é um conjunto de elementos interrelacionados com um objetivo comum. Então, um conjunto de elementos que interagem, que se relacionam entre si com um objetivo comum. Então, esse é o conceito de sistema. Legal? Tá? Então, são conceitos teóricos. Então, todo sistema, ele se compõe de 3 elementos básicos. Quais são eles? Quais são os 3 elementos? Aí no texto, quais são? Processo, Os entrada, inputs, outputs saídas e a transformação. e funções de transformação. Ok, obrigado. Então, os 3 elementos básicos do sistema são entrada, saída e as funções de transformação. As entradas são os inputs, as saídas são os outputs. Legal? Beleza? Então, os inputs são os insumos, ou seja, o conjunto de todos os recursos necessários. Então, a instalação, capital, mão de obra, tecnologia, energia, tudo isso faz parte do insumo. Quais são? E as funções de transformação, que podem ser as decisões, processos, regras, algoritmos matemáticos, modelos de simulação, julgamento humano, etc. Então, isso são elementos que fazem parte da transformação. E os outputs são os produtos manufaturados, serviços prestados, informações fornecidas. Ok? Tá? Então, o sistema de produção, ele tem por objetivo o quê? Fabricação de bens manufaturados, prestação de serviços ou fornecimento de informações. Tá? Então, a informação, ele pode ser um output também, ok? Principalmente se você está trabalhando na academia, né? Por exemplo, lá na frente, quando um dia você for fazer um TCC, o TCC, ele é um conjunto daquilo que você pesquisou, né? Ok? Então, o TCC pode ser considerado aqui um fruto de um resultado, né? De um trabalho de vocês, tá? Aí nós temos um outro conceito importante chamado eficácia. O que é eficácia? Eficácia é medida de quão próximo se chegou dos objetivos previamente estabelecidos. Então, quando você estabelece um objetivo, né, e você atingiu rapidamente esse objetivo, você chegou naquele objetivo, então nós dizemos que você foi eficaz. Tá? A eficácia de uma empresa é medida pelo resultado que atingiu em relação aos objetivos. Tudo bem? Então, essa é uma empresa eficaz. Tá? Tudo bem? Tá? No conceito, nós estamos trabalhando uma nomenclatura que é utilizada na gestão de produção. Dependendo da linha que você está trabalhando na administração, pode ser que eficiência, eficácia, tenha conceitos diferentes, ok? E o que é eficiência? Eficiência é a relação entre o que se obteve, que é output, e o que se consumiu na produção input. Tá? Então, o que é eficiência? É quando você divide o output pelo input. Então, esse é o conceito de eficiência. O que é desempenho? Né? O que é desempenho? O que é performance?
é o grau no qual um sistema físico ou econômico atingiu seus objetivos, tá? Então, se um sistema atingiu o seu objetivo, tá? Então, ele teve um ótimo desempenho, uma ótima performance, ok? Tá? O que é um produto ou serviço? É o resultado dos sistemas produtivos, podendo ser um bem manufaturado, um serviço, esse aqui nós já vimos, né? Ou uma informação. O que são insumos? Insumos é denominação mais usual entre os economistas e os administradores de empresas, para representar todos os recursos usados na produção, quer sejam diretos, isto é, incorporam-se ao produto final, quer indiretos, como máquinas, instalações, energia elétrica, tecnologia, entre outros. Então, tudo que você utiliza, né, na produção de um produto ou um serviço é considerado um insumo. E aí nós temos os insumos diretos, que estão diretamente, que fazem parte do processo, ou os insumos indiretos, como as máquinas, instalações, etc. Tá? Então, isso aqui é um conceito mais... isso aqui tem até um... Vou fazer um exemplo aqui, eu vou parar aqui, tá? Olha aqui, ó, exemplo número 1. Qual é a eficiência de um transformador elétrico que, no processo de redução de tensão de 11.000 volts para 110 volts, recebe energia de 850 kW e envia 830 kW. Tá? Então, o que nós temos que entender? O que é input e o que é output? Tá? Input aqui é a energia que entra no sistema, certo? Então, no caso aqui, 850 kW, certo? 850, ele recebe uma energia de 850. E ele envia 830. Ele recebe 850 e sai 830. Então, vocês descobriram que eficiência é output dividido pelo input, certo? Quando você pega o output, que é 830, que saiu, dividido pelo input que entrou, você tem 0,97, ou seja, 97,65% de eficiência. Tudo bem? Tá tudo bem, pessoal? Sim, sim. Ok, teve um bom desempenho. Quase 100%. Teve um bom desempenho. Saiu 830 e entrou 850. 0,97 é 97,65. Teve uma eficiência extremamente alta. Tá bom? Beleza? A gente vai parando por aqui. Eu vou fazer uma chamada, deixa eu interromper aqui, e eu vou fazer uma chamada que é um controle meu, tá? Um controle para saber como é que nós estamos, como é que está o desempenho, a produtividade, a participação de vocês, tá? Só um minuto, por favor. Hoje é dia 13. Eu vou puxar aqui nos participantes que está na ordem alfabética, com exceção do Márcio, que ele colocou sextou. Então, vamos colocar aqui Márcio. Sextou com chuva, né, Márcio? Ana Ferreira, tá lá. Ana Tá Ferreira. chovendo, é? Choveu muito, né? Bianca. Choveu. Bianca. Bruna Mota. Tá? Carla Pinheiro. Presente, professor. Ok, deixa eu colocar aqui Carla Pinheiro. Catarine Farias. Catarine está presente. Eu sei, Catarine. Leila Magali. Maíra. Presente, professor. Maíra. Marco Oliveira. Tatiane Lopes. Thaís. Oi, professor, estou aqui. Ok.
Beleza. Avisa os colegas de vocês que a partir da semana que vem a gente vai começar a entrar com cálculo, tá? E não é legal faltar quando tiver cálculo. Apesar dos cálculos serem bem... Que sinal de cruz é essa, Bruna, que você está fazendo aí? Tá? Apesar dos cálculos não serem complicados, tá? A gente vai ter uma bateria bem legal de cálculo, bastante cálculo, ok? Então, se você não estiver familiarizado com os cálculos, você vai ter dificuldade, tá? Ele não é complicado, mas tem bastante cálculo, tá? É parecido Jesus. Vai deixar o final de semana nervoso. Professor deixou para o final. Não, mas Foram duas aulas maravilhosas. Mas assim, é importante que os alunos não faltem nas aulas, né? Não deixe acumular, ok? Ok. Tá bom. Boa noite. Com certeza, esse semestre a gente vai merecer um prêmio para quem sobreviver. Dessa vez eu vou estar presente. Então tá, pessoal. Então, tá, boa noite. Boa noite, bom final de semana para todos. Bom fim de Obrigada, semana. professor. Boa noite. Tchau, boa noite para todos. Tchau. Tchau. Tem atividade essa semana, não esqueçam. Já fiz a minha. Tem 2. Fiz as 2. Olha, tá vendo? Ótimo. Tchau. Show de bola. Tchau. Esse semestre tem mais histórias, viu, pessoal?